Os demais estavam serenos e sem nenhuma ansiedade, apenas as jovens ficaram surpresos pelo vultoso patrimônio, que aos olhos não apareciam, pela vida simples que levavam. Adelina estava cada vez mais inclinada a se aproximar do cunhado e conseguir o lugar que sempre fora de sua irmã. O tabelião encerrou a leitura do testamento. Para Jacira, ela deixou o direito de permanecer morando no sítio na Casa Grande, uma pequena casa onde praticava os benzimentos e a quantia de 500 contos de réis. Adelina e Rodolfo, que não gostavam muito de Jacira, chocaram-se com a vontade de Dona Francisquinha. Rodolfo ficou ainda mais revoltado e pensou: até uma preta velha receberá 500 contos, enquanto o filho mais velho não receberá o que lhe cabe de imediato. É um absurdo. Jacira chorava em um canto da sala, emocionada pela bondade daquela que tanto amava. Plínio dividia-se entre as lembranças de sua mãe e a presença de Tassiana. Ela, em muitos momentos, também não ouviu nada, apenas pensava em Plínio. E antes de o tabelião se retirar, Rodolfo indaga: e quanto ao ouro pertencente aos Ambrósios? Doutor Aurélio respondeu com sensatez: meu filho, essa história de ouro é apenas uma lenda criada há mais de um século. Mesmo assim, Rodolfo não se conforma e naquele instante nasce uma raiva incontrolável de seu próprio pai. No seu íntimo, tinha a convicção de que seu pai estava mentindo e escondendo o verdadeiro esconderijo do ouro. Ensandecido pela posse do ouro, trazia junto a si duas figuras que igualmente chamavam Dr. Aurélio de mentiroso e usurpador do tesouro escondido no sítio. E o principal, sem o corpo de carne, era Antônio a soprar-lhe o ouvido: tem ouro, sim. É mentira. Ele não quer que ninguém descubra, mas este ouro é nosso, e nós vamos descobrir. Rodolfo recebia essas ideias como se fossem seus próprios pensamentos. Às vezes ficava dividido entre ter pensado e ter escutado, mas a partir desta tarde, a fusão havia sido completada. A sua vontade consciente com seus objetivos passados e o reforço de dois companheiros agora comandando os desígnios de seus próprios atos. Pensava: tudo não passa de uma mentira desse velho, mas encontrarei o ouro nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Doutor Aurélio olhava o semblante do filho, que não escondia em sua face a cólera e a indignação, e ele tirou a inocente conclusão que o filho estava perturbado com a morte da mãe, e com sua pretensa liberdade por ser mais velho. Diante do acontecido, todos saíram da sala, deixando o pai e o filho para conversarem. Passaram-se alguns dias, até que as duas jovens decidiram deixar o sítio, porém, não conseguiram, pois Dr. Aurélio provou que ambas trouxeram alegria novamente àquela casa. E no fundo, elas não desejavam partir. Plínio ficou muito feliz. Rodolfo estava tão preocupado em iniciar as buscas sem que seu pai e os outros percebessem, que nem teve conhecimento da suposta partida e da decisão de ficarem. No entanto, sempre que podia ele não perdia a oportunidade de prender Tassiana em sua companhia, arrumando pretextos ligados à natureza, levando-a para caminhadas. Ele já havia notado algumas trocas de olhares entre ela e seu irmão. E mesmo ocupado com a descoberta do ouro, pensava: não vou perder minha joia. Ela também me pertence, tenho que arrumar um jeito de tirar todos os que querem atrapalhar meu caminho. Tenho que tramar um plano. Rodolfo nutria por Tassiana uma paixão avassaladora completamente carnal e instintiva. Na própria faculdade, espalhara que ela era sua namorada e dizia para homem nenhum chegar perto, pois conheceria a fúria do nordestino. Tassiana chegou a descobrir, mas ele alegou que tudo não passara de uma brincadeira. Porém, ela já estava notando a diferença do Rodolfo que conhecera e do que estava conhecendo. Em seu íntimo, Rodolfo formulava planos de que, depois que encontrasse o ouro, daria total atenção para sua amada. Ele iniciou uma conversação com os colonos que trabalhavam ao redor das terras,
com os vizinhos antigos e com os descendentes de escravos. A princípio, ele se disse interessado na vida dos colonos, e depois desejou saber o que tinha de verdadeiro na lenda em torno dos antepassados de sua família. Enquanto Rodolfo ficava horas e horas afastado do sítio, suas duas amigas nem pareciam de cidade grande, inebriadas com tanta beleza e opções de lazer. Tomavam banho de riacho, andavam a cavalo e comiam inúmeras quantidades de frutas da região. Catarina, depois da leitura do testamento, começou a valorizar mais a estadia, sabendo que eles eram muito ricos. E ficava a sonhar em possuir aquela enorme fazenda que levava o nome de sítio. Plínio, que as acompanhava nos passeios e nas distrações, estava cada vez mais e mais apaixonado por Tassiana, e ela também por ele. Ele, inseguro diante de um sentimento tão forte, não percebia que estava sendo correspondido, e temia ser só ele a sentir este amor. Ela também sentia-se insegura e ao mesmo tempo temerosa, não sabia como, mas sentia-se um tanto angustiada. Mesmo de longe, Rodolfo ficava algumas vezes observando e seu ciúme entrou em êxtase. Disse para si mesmo: não, este intruso não vai conquistar o que já me pertence. Não era só Rodolfo que estava com ciúmes e insatisfeito. Catarina, que sabia das intenções de Rodolfo para com Tassiana, logo que conheceu Plínio sentiu uma simpatia que agora, com a descoberta de serem ricos, aumentou sua simpatia em uma obsessão pelo rapaz. Era uma bela manhã de sol, as folhas secas ainda deitadas pelo outono espalhavam-se sobre a relva, proporcionando um contraste magnífico. O cenário era propício para um passeio, e Plínio e Tassiana caminhavam embalados pelo canto dos pássaros, que até pareciam se sensibilizar com os sentimentos que só faltavam eclodir para fora de cada um. Conversavam sobre assuntos rotineiros de suas vidas, e do cotidiano, mas quando se perguntaram do futuro e das profissões, ambos tinham os mesmos anseios. Eles mal sabiam que estavam sendo observados por trás das árvores por Catarina, que ao mesmo tempo foi surpreendida por Rodolfo, que a interpelou. Por que está chorando, Catarina? O que observa? Olhe você mesmo, casal de pombinhos. Eu tinha esperanças com seu irmão, mas vejo que já o perdi. Rodolfo, quando olhou a cena, ficou estático de ciúmes e de uma momentânea frieza. Catarina, não se aflige. Como sabe, sou apaixonado por Tassiana e ela também me corresponde. Por este motivo a trouxe aqui. Isso é um momento de fraqueza, aquele meu irmão é metido a poeta e você não vai perdê-lo. Como assim, Rodolfo? Ainda não sei, mas espere. Vamos montar um plano e lhe garanto que tudo vai mudar. Catarina mudou de expressão e sentia a firmeza e as intenções de Rodolfo. Mesmo sabendo que Tassiana não lhe correspondia, não quis contar, deixando-o assim para não perder seu grande aliado. Rodolfo ficou bem mais tranquilo com os sentimentos da jovem com seu irmão. Só que ele já havia pensado que não hesitaria em passar por cima de qualquer um. Plínio e Tassiana continuavam passeando no bosque do sítio, sem imaginar que estavam sendo observados. Tassiana, não sei como falar, mas desde que a vi, sinto algo incontrolável, é como um fogo, e ao mesmo tempo tudo fica gelado. Não sei como falar, mas sinto algo maior do que meu próprio eu por você. Neste momento, Tassiana corou, mas também não aguentava mais segurar aquele sentimento e respondeu: Plínio, não posso mais esconder de mim mesma. Nunca havia conhecido o amor, e acho que é tudo isso que estou sentindo. Penso em tudo que se relaciona a você, até mesmo quando está sentado para o café da manhã. Eu amo você. Nesse momento, ele, meio sem jeito, abraça fortemente ao seu peito e instintivamente se beijam. Mesmo após o beijo ficaram algum tempo abraçados, e era como se estivessem matando a saudade de algumas vidas afastadas. Envolvidos num magnetismo indescritível,
voltaram a si e ele logo caiu numa realidade na qual todos do sítio pensavam. Mas Tassiana, preciso saber. Você está comprometida com Rodolfo? Não, de modo algum. Ele sempre quis e mesmo brincando já se ensinou como tal, mas nunca tivemos nada. Ele é apenas um bom amigo, jamais lhe dei esperanças. E com certeza ele vai compreender. Não sei, Tassiana, conheço pouco meu irmão pois ficamos muito tempo afastados. Mas me pareceu muito apaixonado por você. Não desejo nenhum confronto com meu próprio irmão. Mas também não posso jamais te perder, pois só em pensar nisso já começo a morrer. Tassiana também sentiu-se mal só com a ideia de se afastar de Plínio. Passaram muito tempo conversando, e até perderam a hora e foram chamados pela pequena Helena para a refeição. Todos se sentaram à mesa e o clima de entendimento e felicidade era evidente e estampado na face dos dois. Rodolfo e Catarina entreolharam-se e perceberam que teriam de ser rápidos. Rodolfo chegou a corar de tanto ciúme e raiva de toda aquela felicidade. A inveja é um sentimento destrutivo quando levado ao cume do egoísmo e da insensibilidade com o outro. Seria sua condição perante qualquer situação, seja com bens ou com o sentimento dos outros. Rodolfo, inconformado, não sossegou enquanto não obteve um plano para tirar seu irmão do caminho. Durante o jantar, Jacira, que só acompanhava de longe, percebeu como Rodolfo olhava para Plínio e Tassiana. Não só o seu olhar de raiva, mas sentiu uma sensação muito ruim, não sabia precisar mas não era coisa boa. E para deixar Rodolfo e Catarina mais irritados, a pequena Helena solta. Plínio, você e Tassiana formam um belo par? O que você acha, Tassiana? Plínio respondeu por Tassiana. Heleninha, deixe de brincadeiras. Rodolfo ficou tão irritado que fingiu não ouvir, retirando-se da mesa e inventando ter esquecido algo no campo. Catarina permaneceu fingindo estar tudo bem. Adelino conhecia bem e logo percebeu que se tratava de ciúme, dele com Tassiana. Jacira estava muito apreensiva depois de ver os espíritos Antônio e Hilário a cercarem Rodolfo, e de vez em quando a pequena Helena também via, só que agora temia falar já que sua mãe não estava para compreendê-la, e sua tia havia mudado muito, ficando mais ríspida e muito brava. Jacira nada podia fazer, Rodolfo mal a cumprimentava. Antes, mesmo como criança, ainda arriscou-se a brincar, mas sempre com uma certa distância. Agora, ele a via apenas como uma preta velha cheia de crendices e superstições. E depois da leitura do testamento, ficou despeitado e lhe dava um desprezo total. Por ele, ela não moraria mais na casa grande, mas sim em sua tosca casinha na Vila dos Colonos. Se não fosse a ideia fixa do ouro, teria já tomado o que para ele lhe pertence, tanto o dinheiro como qualquer coisa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Após um benzimento que ela havia terminado, Rodolfo indagou se ela não teria nenhum parente, que tivesse vontade de ver, ou que reclamasse sua falta. Mas Jacira não tinha ninguém e ela nem chegou a notar, que lhe estava especulando para tentar tirar tudo que sua mãe tinha deixado para ela. Rodolfo, após ter ouvido a afirmação de sua irmã, foi para fora da casa fazendo sinal com os olhos para que Catarina fosse falar com ele. Catarina, é importante nesta hora você se fazer de sua única confidente e até fazer gosto no namoro, dizendo que eles formam realmente um belo par. Catarina fez uma cara de quem não admitia, mas Rodolfo foi contundente. Sei o quanto lhe custará, mas depois você verá como tudo terminará do jeito que queremos. Rodolfo já tinha pensado bastante com a ajuda dos novos companheiros Antônio e Hilário. Foi-se clareando uma trama quase que perfeita para afastar sua amada do irmão intruso. E naquela mesma noite, Tassiana, ao conversar com Catarina, recebeu da amiga votos de gosto e de amiga confidente. Tassiana,
Depois desta iniciativa que lhe parecia extremamente sincera, contou-lhe tudo com detalhes, colorindo até os suspiros. Catarina por dentro se consumia, enquanto fingia estar adorando tudo. Mas, mesmo assim, Tassiana arrematou. Ainda quero lhe dizer algo. Fale tudo, minha amiga, estou aqui para ajudá-la. É que, apesar de tudo, sinto algo errado, como se alguma coisa fosse acontecer, não sei ao certo. Que é isso? Não fique assim, deve ser uma insegurança normal de mulher. Afinal de contas, foi tudo tão rápido. Tassiana se deixou levar pela argumentação da amiga. No outro dia, após ser orientada por Rodolfo, Catarina disse que teve um sonho em que aqueles pensamentos dela podiam ser intuições femininas, que Plínio poderia já ter alguém ou que ela ainda não conhecia completamente. E como fica a sua situação com Rodolfo? Como assim? Você mesma sabe que eu nunca o levei a sério e depois o tenho como um grande amigo, que sempre nos divertiu muito. Mas tenha cuidado, porque os homens são todos iguais. Galanteadores, boas conversas. Tome cuidado. Catarina estava fazendo tudo do jeito que Rodolfo havia pedido. Passava todos os passos de Tassiana e Plínio, bem como o próximo encontro que ambos haviam marcado para o dia seguinte. Eles iriam a uma mostra de atores circenses em forma de ópera que vieram da capital. Eufórica, apaixonada pela situação e apreensiva, Catarina contou tudo para Rodolfo, que respondeu em sobressalto, mordendo os lábios. Então esse será o momento e amanhã será efetivado o plano. Que plano? Conte-me. Ainda não, amanhã saberá antes da hora, agora preciso arrumar tudo bem planejado. Catarina insistiu, mas Rodolfo não tinha tempo a perder, saiu à procura do seu caboclo de confiança. Era como chamava o colono e cocheiro da fazenda. No seu plano inicial, Rodolfo havia pensado na possibilidade de Catarina ser encontrada junto ao seu irmão, mas aí colocaria tudo em dúvidas para Tassiana. Foi quando, com auxílio extraterreno dos seus companheiros invisíveis, lembrou-se do antigo lugar proibido em sua meninice, a Casa da Luz Baixa. Um antro, como era denominado pelas senhoras da redondeza. A maioria dos homens da região frequentava a casa e hoje seria um ótimo dia. Rodolfo, em companhia de seu caboclo, saíram noite afora. Chegando à primeira casa, ele não se agradou com as mulheres. Teria de ser alguém diferente, um tanto sofisticada e que realmente pudesse se passar por uma namorada. Seu caboclo lembrou de uma casa mais cara que sempre chegava novidade. Rodolfo olhou, mas nenhuma lhe agradou e quando já ia saindo, a dona chamou-o. Espere, moço da cidade, acho que tenho o que procura, essa ainda nem foi usada, eu tava aguardando pro coronel Joaquim. Se gostar lhe pagarei regiamente bem, e também a rapariga. A mulher foi buscar a jovem que, quando chegou, criou logo um impacto em Rodolfo, era o de Jambo, mas clara e com um aspecto jovial, que chegou recentemente de São Paulo. O pai morreu e ficou sem ninguém, aí tentou voltar para o interior do Nordeste e acabou por ali. Muitos anos vivendo em São Paulo, ela adquiriu um sotaque carregado, e mostrava inteligência e sagacidade. Ele ficou em êxtase de satisfação, era isso mesmo que procurava. Explicou tudo para ela sobre seu plano, prometeu-lhe vestidos novos e uma boa soma. E já adiantou que ele compraria para ela roupas à altura de uma moça de família, e que amanhã mesmo ela as receberia. Capítulo 4. A mina abandonada. Chegou o dia do encontro para o passeio. Plínio e Tassiana saíram mais cedo, tomando a charrete e curtindo o pôr do sol com toda aquela natureza. No coche estava seu Manuelzinho, antigo caseiro dos Ambrósios. Ambos chegaram a chorar, contendo as lágrimas que, mesmo tímidas e finas, teimavam em cair no canto dos olhos. Plínio quebrou o silêncio.
Tassiana, você me ama? Plínio, como ainda me pergunta? Sim, 1000 vezes sim, te amo desde o primeiro momento, e mesmo antes de te conhecer acho que já te amava. Que bom ouvir isto. Também sinto-me assim, mesmo antes de vê-la já amava, e hoje tudo tem mais sentido, mais brilho, mais vida. Se você concordar, amanhã mesmo no jantar contaremos a todos sobre nós. Sim, concordo, acho que não podemos mais esperar, e após todos dos sítios saberem, quero escrever para meu pai, contando-lhe todas as novidades. A peça circense foi um espetáculo à parte. Eles regressaram ao sítio e já se era um tanto tarde para uma cidade do interior. Os dois estavam em êxtase, entre trocas de carinho e juras de amor. Rodolfo, que amargava o ciúme e ao mesmo tempo esperava com todo o seu plano preparado nos mínimos detalhes, repassou tudo com a forasteira, que seria a personagem principal no papel que desempenharia. Catarina faria o segundo papel, e o seu homem de confiança, Caboclo, seria a pessoa-chave para arrancar do sítio na hora marcada a paulistana Ana Clara. Disfarçando ler um livro, ele estava no grande alpendre principal, um terraço enorme, e queria surpreender o irmão. Após chegarem, Rodolfo convidou Plínio a se sentar e tomar uma caneca de vinho. Plínio, nunca mais prosseguimos como irmãos. Temos que pôr o assunto em dia, não acha? Sim, é verdade, Rodolfo. Nunca mais nos sentamos para conversar. Então, vou pegar o vinho e já volto. Plínio estava feliz e consentiu em beber com o irmão. Não tinha costume, só havia bebido uma vez como experiência há muito tempo, no internato com seu amigo Dudu. Mas diante da insistência de Rodolfo e de sua felicidade, aproveitaria como uma comemoração. Rodolfo já havia preparado tudo, trazia junto a si um pequenino frasco contendo um sonífero poderoso. E bastou apenas alguns goles de vinho para Plínio cair no chão. Logo foi conduzido para seu quarto por Rodolfo e Caboclo. Ana Clara já se encontrava no quarto de Plínio seminua. Catarina, como combinado, não deixou Tassiana dormir, conversando e perguntando sobre o passeio. Quando escutou um barulho que seria o sinal, tratou de estar com sede mas com medo de ir até a cozinha. Como tinha ouvido um barulho, depois de muita insistência, Tassiana resolveu acompanhá-la. Nesse meio tempo, a paulistana já havia marcado todo o rosto de Plínio com batom, derramado bastante vinho sobre a camisa e perfume pelo quarto. Para causar um choque em Tassiana, o corredor de acesso estava bem claro. Catarina e Tassiana ficavam no final do corredor e teriam que passar na porta do quarto de Plínio, que estava escancarada. A primeira a ver foi Catarina, que puxou Tassiana para voltar para o quarto e abraçou-a. Tassiana ficou nervosa, pois Catarina fingiu chorar, pediu que fosse forte e que não deveria voltar ao corredor até contar o que viu. E junto a Catarina, Tassiana se dirigiu ao quarto de Plínio, que de porta totalmente aberta mostrava uma cena que o jamais poderia ser contestada. Ninguém podia imaginar que num cantinho escuro, vendo toda aquela movimentação e sem entender o porquê, Jacira tinha sido acordada pelo barulho ou ficou quieta, só observando. Tassiana ficou de olhar fixo, atordoada com o que estava vendo, não queria acreditar, mas o quadro por si só falava tudo, ele e ela seminus, denotando que dormiam juntos após uma baderna dentro da própria casa. Catarina, fingindo muita indignação, fez questão de iluminar com o lampião as duas faces, dormindo como um casal que se amava. Tassiana viu a beleza singular de Ana Clara. Ela não aguentou e, quase que cambaleando, correu até seu quarto, prorrompendo em choro convulso. Catarina foi junto para consolá-la e ao mesmo tempo consolidar a decepção sofrida por Tassiana. Após observar a saída de Tassiana, Rodolfo, que estava em um canto do corredor na penumbra, correu para Caboclo e Ana Clara dizendo para eles sumirem com todas as possíveis provas.
Plínio dormia um sono profundo. Tassiana, num estado de intensa decepção e tristeza, não se continha, chorou até soluçar, acalentada por Catarina que fingia estar sofrendo também, e acabou sendo levada pelo sono. Antes de Tassiana adormecer, Catarina falou para ela perdoá-lo pois deveria ser costume naquela região o homem ter outras mulheres. O objetivo dela era pôr mais lenha na fogueira. Mas ela jamais poderia esquecer a noite maravilhosa que vinha à sua mente, não mais como uma realidade mas como um sonho. Não era possível que agora tudo se transformara em um pesadelo, pensava ela em sua angústia. Nunca sofrera tamanha decepção, achava Plínio um homem de moral e até puro em suas atitudes e conversas. No dia seguinte, Tassiana estava febril e sem vontade de levantar da cama. Mas como era de costume, todos eram chamados para o café da manhã que, tradicionalmente, era repleto de iguarias e pratos pitorescos do Nordeste. Catarina foi e logo depois levou algumas frutas à amiga que não estava disposta, apenas perguntou se Plínio havia estado no café. Ele apareceu? Fale-me, Catarina. Não, Tassiana, ele não compareceu ao café, e também seria um cinismo enorme. Catarina, quero que me ajude a ir embora imediatamente, não quero ficar aqui nem mais um dia. Calma, Tassiana, não podemos partir assim. O que pensarão de nós? Não sei, vamos inventar uma desculpa, de algum compromisso que acabamos esquecendo, não sei, ajude-me, e se você não quiser ir, eu mesmo irei sozinha. Ela ainda comentou sobre a noite passada para ter certeza de que não se tratava de um pesadelo. Mas tudo era real, ela perdera no olhar a inocência de antes, o rosto feliz e juvenil deu lugar para um olhar triste e magoado. Era quase hora do almoço quando Plínio, ainda atordoado, levantou-se com muita dor de cabeça foi logo abordado por Rodolfo, que o informou que ambos se cederam no vinho e brincou, perguntando-lhe: lembra de tudo o que aconteceu? Não, nem sei como fui até o quarto. Você estava muito alegre, mas não tem costume de beber. Da próxima vez, tem que tomar devagar e moderadamente. É verdade, Rodolfo, nunca bebi na vida, vai ver não tenho afinidade com bebida. Rodolfo encerrou prometendo-lhe ser o segredo dos dois e que não ficava bem as jovens e a família saberem do acontecido. Plínio concordou prontamente. Catarina deixou Tassiana sozinha e foi saber de Rodolfo como Plínio acordou, mas quando voltou ela ardia em febre, aí chamaram doutor Aurélio que ministrou alguns remédios e aconselhou repouso. Plínio queria vê-la pois ficou preocupado, mas foi impedido por Catarina que lhe deu a desculpa que ela estava dormindo. Por sua vez, Tassiana ainda perguntou se ao menos ele não havia perguntado por ela. E Catarina respondeu que só perguntou uma vez. Plínio nem podia imaginar o porquê de tantas tentativas frustradas para ver Tassiana, até que resolveu esperar que ela se recuperasse. A pedido da própria Tassiana, Dr. Aurélio a removeu para a Santa Casa, onde ficou no leito especialmente improvisado. Ela estava desfigurada por negar-se a comer e perdera peso significativamente. Plínio não entendia o porquê de tantos cuidados por parte de Catarina e de Rodolfo, que tentaram ao máximo persuadi-lo para que não fosse à Santa Casa. Mas Plínio, sem saber de nada, só mantinha um pensamento. Tenho que ver minha estrela, alma de minha própria alma, agora sim minha existência tem sentido. Tassiana, logo que dera entrada no hospital, fizeram um pedido para a doutora Aurélio e para as irmãs que ajudavam na administração da Santa Casa. Pediu que nesse período proibissem visitas, pois ela queria ficar sozinha, exceto a de Catarina. Doutor Aurélio tentou saber o motivo, mas Tassiana preferiu não falar. Ele achou que era um capricho feminino de moça de cidade, para que não a vissem pálida e desfigurada, tomou aquela decisão como vaidade feminina de cidade grande. Plínio ficou transtornado por não poder visitar sua amada.
Seu pai lhe explicou pessoalmente, mas, mesmo assim, não entendia todo esse procedimento de Tassiana. Regressando, Rodolfo e Catarina fingem solidariedade com ele. Catarina, por sua vez, não perdeu a oportunidade de influenciá-lo de maneira negativa, afirmando não ser a primeira vez que ela ficava assim. Como assim, Catarina? Quer dizer que ela já ficou assim porque sofre de algum mal? Não, não sofre de mal algum. Simplesmente ela enjoa fácil das coisas, das pessoas. Deve ser saudade do Rio de Janeiro. Certa vez ela até passou meses sem ir para a faculdade. Rodolfo, que escutava tudo calado, fazia-se de surpreso perante as falsas alegações de Catarina. Para ele, ela não podia ter se saído melhor. Dr. Aurélio estava ficando bastante preocupado com tanta tristeza e na mudança tão radical de uma jovem tão cheia de vida. Com sua experiência, estava mudando de ideia e já sabia que fisicamente ela não tinha nada. No sítio todos estavam com saudades de Tassiana, principalmente Jacira, que tinha um sentimento muito forte por ela. Ela mais ou menos sabia que algo muito triste estava prenunciando coisas não muito boas, como costumava falar. Adelina e as cozinheiras até chegaram a achar que podia ter sido as comidas diferentes. Tassiana, um pouco mais recuperada e totalmente decidida, pediu para enviar uma mensagem para seu pai. Logo depois de chegar o resultado, ela chamou o Dr. Aurélio e lhe comunicou a sua ida para o Rio, que seu pai tinha compromissos com ela inadiáveis e estava com muita saudade dele. Dr. Aurélio, por sua vez, tentou ainda persuadi-la, mas ela estava irredutível. Pediu apenas que discretamente Catarina fosse chamada e avisada de sua partida, e que levasse quando partisse o restante de suas roupas. Ele ficou sem saber o que fazer, o porquê de tanta pressa, mas parecia uma fuga, como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. Ele, acostumado a grandes e pequenos segredos, deixou-a tranquila em sua partida, e só depois chamaria Catarina para lhe informar sobre a viagem de urgência. Plínio, repentinamente no sítio, entrou em estado febril e Jacira fez alguns chás de ervas e o benzeu. Ele adormeceu em sono profundo. Quando se desligou de seu corpo material, recebeu o abraço de seu amigo Dudu, que o estimulou para ter paciência e principalmente para ter forças para lutar contra os pensamentos de mágoa e tristeza, e que não se deixasse levar pelas aparências, porque nem tudo que parece ser o é. Plínio, ao acordar e depois de ter ido a um longo passeio com o amigo, só lembrava de uma frase. Nem tudo que parece ser o é, despertando mais disposto e fortalecido. Dr. Aurélio, ao regressar para dar a notícia pessoalmente a Catarina, soube do acometimento de Plínio, examinou ainda dormindo e ficou intrigado com a coincidência do estado repentino com o da jovem que viajara. Catarina recebeu a notícia com grande surpresa, jamais imaginara que ela fosse tão longe com tudo o que aconteceu. Rodolfo a princípio ficou surpreso e preocupado, mas logo recobrou a frieza e viu que foi o melhor remédio para ela nunca mais querer ver o seu irmão. Ficou feliz e logo estaria no Rio. Plínio, quando soube, levou um choque e ficou ainda mais confuso com esta atitude tão inesperada de uma pessoa que dias antes jurou amor e fidelidade. Não, algo estava errado ou Catarina estaria com razão e ele não percebera que tudo não passava de uma brincadeira. Ele estava com sua mente fustigada de inúmeras possibilidades, e no fim não entendia, só sentia muitas saudades. Era como estar junto a um poço, beber da água do poço e depois ele desaparecer no deserto sem explicação. Catarina aproveitou-se da oportunidade para se aproximar dele, instruída por Rodolfo para não ir com muita sede ao pote para não levantar qualquer suspeita. Plínio, sei como se sente, eu também de certa forma fui deixada para trás, e olha que já somos amigas há bastante tempo. Ela é assim, e deve ter lá seus motivos. Mas, nós. Não, deixa pra lá. Sim, Plínio, eu sei de tudo, das promessas,
dos encontros da noite no teatro circense. Mas Tassiana sempre foi assim, nunca levou nada muito a sério. Não posso acreditar, foi tão real, ela não podia estar fingindo e mesmo se estivesse não parecia, estou ficando louco de tanto pensar no motivo. Até posso imaginar como se sente, ela também não muda. Você no fundo sabe o porquê, fale-me, Catarina. Pode ser o que for, não direi a ninguém e lhe ficarei muito agradecido. Não sei se devo falar a você. Já lhe disse que pode confiar, dou minha palavra. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O que aconteceu é que ela estava com você, mas nunca esqueceu seu irmão. Ela sempre foi apaixonada por ele, e depois daquela noite, ela não achou justo ficar usando você para fazer ciúmes para Rodolfo, e como ele não se importou com o passeio de vocês, ela ficou doente novamente de amor por ele. Mas ele não sabe disso, e nem pode saber, você prometeu, Plínio. Sim, mas como pode? Por que me iludir assim? Eu a teria entendido. Por quê? Por que ser tão fria e calculista? Não foi essa Tassiana que senti nos meus braços. Plínio calou-se, estupefato e decepcionado. Catarina, que seguia o plano à risca, ainda endossou que Rodolfo não deveria saber, mas ele argumentou que era melhor seu irmão saber e resolver se gosta dela ou não. Não é justo ele ficar alheio. Mas Catarina lembrou que ele havia prometido e ele acabou concordando e mantendo sua palavra. Plínio pensava já em seu quarto. Como pude me enganar tanto? Agora tudo se esclareceu. Ela me usou para fazer ciúme ao meu próprio irmão. E anunciar uma grande mentira para todos. Mas ao mesmo tempo, ele lembrava das palavras, do beijo, dos afagos, da sinceridade de Tassiana e voltava a estaca zero. No fundo, Rodolfo estava sentindo falta de sua amada, mas quando iniciou um processo de saudade, os seus mais novos amigos desencanados trataram de mudar as figuras do pensamento, despertando nele o que já almejava seu próprio espírito. O ouro, o poder e as terras. Os dias se passaram. Rodolfo tomava cuidado no levantamento de informações sobre toda a lenda dos Ambrósios. Plínio, por sua vez, triste e cada vez mais introspectivo, era constantemente assediado por Catarina, que tentou de todas as formas conquistá-lo, mas viu que não era possível e, a contragosto de Rodolfo, partiu para o Rio de Janeiro, sob pretexto de ficar ao lado da amiga. Mas alguns dias se passaram e Plínio retornou para a capital baiana, e logo em seguida, Rodolfo partiu para o Rio de Janeiro. E o sítio voltou à sua vida habitual, mas agora sem sua moradora mais ilustre, Dona Francisquinha. Antônio e Hilário usaram de todos os meios que dispunham, mas não conseguiram manter Rodolfo no sítio. Eles ainda chegaram até o meio do caminho da viagem tentando persuadi-lo, mas não conseguiram. Só faltavam alguns meses finais para ele se tornar advogado de fato, e em sua ambição pelo ouro, sabia o quanto isso poderia beneficiá-lo em sua influência na redondeza da Bahia. No sítio, aproveitando a ausência constante do Dr. Aurélio, que não via muito motivo para estar constantemente no sítio, Adelina colocou Jacira para fora da casa grande, obrigando-a a morar na casinha onde benzia os colonos e os que vinham para os maus quebrantos, doenças e todas as superstições da época. Dr. Aurélio, que não percebeu o quanto sua cunhada o desejava e fazia de tudo para chamar sua atenção, mandava constantes recados para a Santa Casa e manipulava as situações que pediam sua presença, sempre levando a pior. Ele, sem notar, delegava plenos poderes de decisão nos empreendimentos e manutenção das fazendas. Rodolfo deixou seu homem de confiança Serafim, mais conhecido como Caboclo, incumbido de sondar todos os colonos mais velhos para saber o paradeiro da mina abandonada, que citavam nas lendas como mina maldita. Serafim não imaginava que se fazia acompanhar constantemente de Antônio e Hilário, que intuíam roteiros, famílias e lugares onde podia obter informações,
Mas quando lá chegava os contadores já haviam falecido. Capítulo 5. O pedido de noivado. Rodolfo logo que chegou ao Rio de Janeiro procurou Tassiana, que ainda muito triste o recebeu, e no seu íntimo perguntava: será que ele sabe do que aconteceu? Não creio. Pelo que o conheço já teria me falado, é melhor esquecer tudo. Rodolfo recobrou toda a sua paixão doentia, mas se conteve, demonstrando uma nova imagem para ela, de homem sereno e amigo. Os homens em todos os tempos têm se confundido no sentimento por sensações arrasadoras da paixão, que nivelada com o egoísmo, exerce um domínio fascinante sobre vidas e vítimas. Rodolfo era uma dessas vítimas, que havia transformado sensações em uma paixão cega e irracional. Tassiana desde sua chegada não fora mais a mesma. Recebeu a presença de seu pai por alguns dias, mas não apagou a tristeza e a decepção que sofrera. Perdeu o sorriso angelical de antes, e agora estampava a máscara de um amadurecimento precoce. E até gostou da presença do pai que viajava constantemente, pois era um político requisitado. Logo no início, ela foi amparada por Sofia, que na casa a fazia de tudo e que a ajudou a não cair em uma depressão profunda. Sofia era morena, com um espírito de escola, de humor para cima exalando otimismo e segurança nas afirmações. Sofia era um espírito reencarnado que devia bastante amor, compreensão e ajuda para Tassiana. E nessa existência viera para não só saudar, mas servir da melhor forma. Mesmo com a chegada de Catarina, Tassiana notou que a amizade das duas não seria mais a mesma. Catarina não mais a olhava nos olhos, e fugia de conversas que versassem sobre o sítio dos Ambrósios. Catarina escondia as inúmeras cartas que já havia enviado para Plínio. Ela também fingiu não saber da chegada de Rodolfo, que pedira para informá-lo sobre todos os passos. Enquanto isso, Plínio amargava uma solidão, mesmo rodeado de tantos colegas logo que voltou. Iniciaram os jogos do qual pela primeira vez não participou, preferindo ficar confinado no colégio. Numa noite, sonhou com seu amigo Dudu que lhe dizia: amigo, tenha fé e confiança no bem. Eu estou aqui junto a mim, sua mãe o ajuda. Estamos com você. Reaja, não perca a oportunidade do resgate. A dor da ingratidão ou da calúnia, ou quando somos trapaceados, isso tudo nos serve como lenitivo para nossas faltas do passado. Plínio ao acordar não deteve toda a conversa na sua mente de carne, mas não esqueceu o ponto básico: fé, coragem e confiança no bem. Acordou mais bem disposto, não lembrou sequer de sua mãe, mas a figura de seu amigo ficou forte junto às palavras e ao sentimento. Recebeu diversas cartas de Catarina, e ao respondê-las sempre perguntava por Tassiana. A sua preocupação e o seu amor ficavam impregnados nas missivas que jamais chegaram nas mãos de Tassiana. Ao contrário, Catarina afirmava que sua amiga não mencionava o seu nome quando ela insistia no assunto. Ela enfatizava que tudo não passou de uma brincadeira de férias. Plínio desistiu de falar no assunto e não mais respondia todas as cartas de Catarina, e as que respondia demonstrava pouquíssima disposição. No sítio tudo era quase o mesmo, exceto a movimentação invisível aos olhos humanos. Antônio e Hilário estavam angariando mais colaboradores e lhes fazendo promessas de ouro e vítimas da redondeza. A busca pelo local certo da antiga mina era tamanha, que Antônio havia incumbido Hilário de procurar bruxos e sensitivos desencarnados para tentarem achar o local exato. Jacira sentia a presença de muitos e avistava os dois mais antigos, que já haviam criado uma atmosfera fluídica em torno, facilitando assim sua visão de vidente. Também a menina Helena. Com sua vidência e clareaudiência ainda recém-afloradas, vislumbrava os dois homens, como ela costumava falar. Eles tentaram se aproximar de Dr. Aurélio, mas devido à falta de sintonia na ambição e no poder,
O máximo que conseguiram foi que ele lembrasse da existência do ouro e do desespero do seu filho Rodolfo. E logo espantou a ideia que não tinha nada a ver consigo. Antônio e Hilário desistiram e viram que com ele não surtia efeito. Preocupados, tinham que arrumar alguém habilitando no poder da sedução e em conseguir infundir ideias nas pessoas difíceis. Foram até onde Plínio se encontrava, na tentativa de atraí-lo com a ideia de que com a posse do ouro ficaria mais fácil conquistar Tassiana. Mas o máximo que conseguiram foi deixar Plínio pensativo e mais triste, achando que Rodolfo tinha uma aparência de rico e poderoso, e que ele não sabia representar esse papel. Se fosse isso, ele jamais a conquistaria, pois não era ambicioso e não gostava de ostentação. Antônio voltou aborrecido, com mais uma alternativa frustrada. Plínio, após essas presenças, ficou amargurado. Em seu socorro veio o amigo Dudu, encorajando e aplicando passes magnéticos em torno de sua cabeça. Plínio foi se recuperando, lembrou-se do amigo e de sua mãe e lhe foi chegando um sono suave e profundo. Antes de retornar, Antônio encontrou um de seus comparsas em crimes de obsessão e falou da necessidade de um especialista. O antigo amigo prometeu enviar-lhe a pessoa certa. No Rio de Janeiro, Catarina, aborrecida com os comentários de Plínio em todas as cartas referentes a Tassiana, resolveu tecer comentários maldosos sobre ele, dando a impressão de ele ter várias namoradas e de até querer conquistá-la através de cartas, e perguntava se Tassiana queria ver. Mas ela, com toda a sua discrição, respondia que não, que era um assunto morto. Tassiana não admitia, mas sofria bastante quando Catarina comentava das aventuras de Plínio e de querer conquistá-la. Queria ter raiva, mas não conseguia e, mesmo assim, desejava no seu íntimo tudo de bom para ele. Rodolfo mantinha encontros secretos com Catarina, que lhe passava todas as informações e reações de Tassiana. Ele, com tudo que se passava, começou a ter uma abordagem diferente com ela, dando a entender que sofria por Tassiana estar tão triste e sem vida. No fundo, além de sua paixão carnal, ele tinha pressa em casar para conseguir sua parte na herança e achar o que mais queria e que jamais saía de sua mente: o ouro. Tassiana, diante de todo o esforço de Rodolfo, chegou à conclusão de que não podia penalizá-lo pelo erro do irmão. Lhe percebeu que ele estava muito diferente, mais humano, mais compreensivo e mais sereno. Era tudo o que almejava num homem, além de ter um caráter honesto e ser espiritualista em relação aos outros seres menos esclarecidos. Ela foi deixando Rodolfo se aproximar, até que ele a convidou para uma festa de aniversário de um amigo de outra turma na faculdade. Ela aceitou, fazia bastante tempo que não saía. Na festa, eles encontraram Catarina, que bancou o tempo todo a cupida. Ele disfarçava não estar gostando do que ela estava fazendo. Tudo ia bem na festa, até que Rodolfo lembrou e não conseguiu parar de pensar no ouro, batendo-lhe uma ansiedade tremenda, e uma forte vontade de abandonar tudo e retornar para o sítio. Ele nem percebeu que se recolhera em uma grande sacada que dava vistas para a cidade fluminense. Era um chamado telepático de Antônio com os outros de lá do sítio. Tassiana e principalmente Catarina também ficaram perplexas com a atitude dele. Catarina logo pensou que se tratava de uma nova estratégia para conquistar Tassiana. Ela já achou que ele estava realmente gostando dela, mas como havia amadurecido bastante, tinha dúvidas em relação ao seu amor. Ele continuava no seu telefonema sem fio, e eles vibravam no mesmo diapasão magnético, facilitando com isso a comunicação à distância. Se não fosse o chamado de Tassiana, ele não teria tão cedo voltado para a realidade. E diante daquele olhar meigo e compadecido, ele cortou toda a comunicação e sua paixão falou mais alto, convidando-a para dançar. Em meio a perguntas sobre o que estava sentindo, Rodolfo resolveu declarar todo o seu amor de forma romântica, envolvendo Tassiana que, carente e decepcionada, ficou surpreendida com o novo Rodolfo que estava conhecendo.
e quando ele notou a boa receptividade se fez de vítima, alegando que se afastara para deixar o caminho livre para o seu irmão. Ele usou as palavras de uma forma que até conseguiu tirar lágrimas dela, perguntando diretamente: "Ainda pensa nele?" "Não, não penso mais nele, foi tudo um grande engano. Até hoje eu não sei o que aconteceu." Ela o interrompe: "Nada que vale a pena falarmos." Rodolfo notou que o assunto estava tirando o brilho do que havia conseguido e retornou a se fazer de sereno e apaixonado com discrição, representando o romântico. Montou um plano em que Catarina aos poucos comentaria fatos do seu dia a dia e do interesse de certa moça por ele, e que ele só tinha olhos para ela. Tassiana, diante de tanta expectativa, ficou sentindo-se amada, apesar de não corresponder, ficando com o vazio de antes preenchido. Como haviam combinado no dia da festa, ele foi numa sexta-feira na casa dela e por coincidência seu pai estava em casa. Mas Tassiana não sabia que horas antes ele já havia estado com seu pai que adorou Rodolfo, na sua performance e nos seus planos, principalmente quando declarou querer entrar na política. O pai de Tassiana ficou deslumbrado e consentiu com o pedido oficial de namoro cortejado em casa. Ela levou um susto com o pedido e mais ainda com o consentimento de seu pai que mal o conhecia. Vendo-se acuada e ao mesmo tempo sem opção, ela aceitou. Rodolfo não se cabia de tanta satisfação por ter conseguido. Para ele era como uma etapa vencida e mentalizava que era um estrategista nato. Orgulhava-se de sua astúcia e de sua capacidade. Logo lhe veio uma enorme vontade de casar o mais rápido e retornar para o sítio, mas ponderou. Não era hora de assustar Tassiana e botar tudo a perder, teria que se controlar e manter a calma. Catarina tanto insistiu que conseguiu que Tassiana fizesse um jantar para oficializar a união perante os familiares e os amigos mais chegados. Uma noite de elegantes trajes, onde boa parte da família da mãe de Tassiana compareceu. Sua mãe havia desencarnado quando ela ainda tinha 10 anos. Conjugavam-se as duas famílias numa só, da parte de seu pai e de sua mãe, além dos amigos mais chegados. A casa com um ar aristocrata era cercada por palmeiras e muito verde e se situava no centro urbano, onde só moravam os políticos e os mais abastados. O juiz da comarca fluminense compareceu com sua esposa e filha, e mais alguns vizinhos. Rodolfo estava em pleno contentamento por tudo estar saindo como planejara. Mas pensou fortemente no ouro. Sim, o mais importante de tudo era o ouro. Mentalizou tão forte isso que, como um raio de luz nessa velocidade, alcançou seus dois companheiros Antônio e Hilário lá no sítio. Eles receberam como um chamado e uma abertura para darem cabo de encontrar o ouro. Tassiana não amava Rodolfo, nunca havia esquecido Plínio, mas só aguardava decepção quando lembrava dos poucos momentos que viveram. Sentia por Rodolfo uma simpatia, com carência afetiva. Houve muita astúcia de Rodolfo e um empurrãozinho de seu pai. Cada dia que se passava, o pai de Tassiana gostava mais e mais de Rodolfo, ele era o filho que sempre sonhou. Rodolfo tinha a capacidade de influenciar, em se transformar no que as pessoas quisessem admirar. Antes ele se informou de toda a vida política e profissional, para então impressioná-lo com requinte de detalhes. Encontrava-se também com Catarina que lhe informava todos os passos de Tassiana e vontades, facilitando assim sua performance com ela. Ele não hesitou e, após 6 meses de namoro, marcou o noivado, pegando Tassiana de surpresa, e assustando-a mais ainda pelo apoio de seu pai. Ela até aceitara o namoro, mas casar seria sério demais, significava seu futuro e seus anseios. Tinha a vontade de seguir outros estudos e com a decepção em relação a Plínio chegou até a cogitar em sair do Brasil. Tassiana não deu uma resposta de imediato, mas seu rosto estampava que não estava de acordo. Rodolfo logo incumbiu Catarina de sondá-la para saber o que se passava. Tassiana, um tanto pressionada pela amiga,
desabafou que mesmo magoada não havia esquecido Plínio e que não podia simplesmente casar com o irmão dele. Catarina logo tratou de contar-lhe um romance que Plínio estava tendo e quase também estava para ficar noivo, e que ela não poderia fazer desfeita com aquele que tanto amava. Ela voltou para a sala e aceitou o pedido de noivado. Rodolfo respirou aliviado. Capítulo 6. 3 entidades. No sítio Antônio e Hilário esperavam um especialista em obsessão para conseguir que a presa não tivesse controle de modificar as ideias que sugeridas. Mesmo Rodolfo vibrando na mesma sintonia do ouro, do poder e da ambição, não era suficiente para dominar todas as suas forças psíquicas. Eles continuavam as buscas influenciando o caboclo, mas não era a mesma coisa. O teor de ambição do colono era muito baixo, o orgulho quase não existia e muitas vezes a preguiça o dominava. Assim que Rodolfo lhes chamou em modo de vibração à distância, eles emanaram fortemente para que ele retornasse para o sítio, mas seus planos de casamento não tinham sido concretizados. Antônio e Hilário faziam parte da segunda geração dos Ambrósios. A segunda geração tinha como patriarca o senhor Manuel Ambrósio, que havia descoberto uma mina de ouro e a explorava de maneira a não chamar a atenção dos que moravam na redondeza. Antônio era o filho mais velho, depois Hilário, Marcos, André e a jovem Cristina. Antônio havia sucumbido ao tentar esconder o ouro dos seus irmãos. Dona Margarida e seu Manuel tratavam os filhos com a disciplina que era peculiar à época. Porém, Antônio morria de ciúmes do irmão André e acusava seus pais de amá-lo mais e de lhe oferecer privilégios. A mina ficava a oeste do ribeirão que corta o sítio. Neste dia em que Antônio havia sucumbido, também havia acontecido uma tragédia com André. André, o filho mais novo, era dotado de uma inteligência acima das expectativas da época, já havia nascido polido e cheio de educação própria. Isso chamou a atenção de seus pais que logo o colocaram para os estudos necessários e escassos na região. Dos outros, apenas Marcos havia estudado num seminário de padres. Influenciado por vizinhos e comerciantes devido ao alcance intelectual de André, seu Manuel decidiu custear seus estudos na corte da Europa. Quando André conversava, chamava a atenção de todos por dominar todos os assuntos e saber esclarecê-los com simplicidade. Por isso, seus pais decidiram não prendê-lo naquele fim de mundo, como costumavam dizer. Os outros não quiseram. Antônio nunca se interessou pelas letras, gostava da terra e era extremamente fascinado pelo ouro. Hilário não tinha muita vontade própria e era comandado por Antônio. Marcos só se interessava pela igreja jovem Cristina, que contava suas 15 primaveras, vivia sob a guarda da mãe. André partiria, mas teria que dispor de um tutor para administrar suas finanças pois levaria uma boa soma em ouro. Não tinha parentes ou amigos nas grandes províncias. Seu Manuel reuniu toda a família e anunciou a partida do filho caçula para as terras distantes além mar e falou da necessidade de provisões a serem empregadas no empreendimento. Antônio resmungava calado e os outros até ficaram orgulhosos de um Ambrósio se afinar nas letras, exceto o irmão do seu Manuel, Arthur, irritado por não ter toda essa soma para si, achava um desperdício ser tudo aquilo empregado em estudos. Antônio logo tratou de convencer Hilário a ficar do seu lado, e de juntos fazerem algo para impedir tal sandice do velho pai. Hilário, ao contrário de Antônio, tinha passividade e não gostava de conflitos, mas obedecia a tudo que o irmão determinava. Arthur, irmão de seu Manuel, morava numa chácara dentro das terras do irmão. Também já tinha possuído grande faixa de terras mas vendeu tudo em jogatinas, farras intensas e viagens intermináveis até províncias maiores. Era um aventureiro e morria de paixão por sua cunhada.